Meu nome é Marina Ferreira. Tenho 44 anos e na primavera passada ganhei 5.460.000 num bilhete de loteria comprado numa lotérica ao lado de um posto na BR 369. Depois cometi o único erro que todo advogado especialista em loteria nos Estados Unidos e no Brasil implora para você não cometer. Contei para minha família. Uma semana depois, um documento digitado estava em cima da mesa de jantar da minha mãe. 4 páginas, capa plástica, pequenas abas amarelas marcando onde eu deveria assinar. Minha família tinha dividido meu dinheiro em porcentagens bem arrumadas, e a fatia que sobrou para mim, a pessoa que segurava o bilhete premiado, era 8%. Quando hesitei, minha mãe pousou o café e disse: "Você seria egoísta se ficasse com tudo." Marcaram um cartório. Chamaram a família inteira para me ver assinar. Meu irmão disse para eu levar uma caneta, mas aqui está o que nenhum deles sabia. O papel que eu levei para dentro daquela sala de jantar não era o que eles tinham impresso. E quando eu deslizei aquele papel pela mesa na frente de 11 pessoas e de uma tabeliã, a sala ficou tão quieta que dava para ouvir o gelo derretendo nos copos de chá. Eu vou chegar lá. Primeiro, você precisa saber o que veio antes. Bem-vindos de volta a histórias de drama calmo, onde mulheres quietas param de pagar pela paz de todo mundo e o drama de família encontra seu par na paciência e no papel. Se histórias assim falam com você, deixe um comentário aqui embaixo e não esqueça de se inscrever. Deixa eu te contar quem eu era antes do bilhete, porque isso importa. Eu toco um escritório de contabilidade e imposto de renda com 2 pessoas, em cima de uma padaria em Londrina, Paraná. Toda manhã, às 7 horas, o cheiro de pão sobe pelo assoalho, e minha assistente Josi faz um café forte o bastante para requerer sua própria prorrogação de prazo. Eu construí esse escritório sozinha. Aulas noturnas para o meu diploma de contabilidade, enquanto eu trabalhava no caixa de um mercado. Anos cuidando da folha de pagamento de outras pessoas antes de pendurar minha própria placa aos 30. Trabalhando numa mesinha dobrável porque uma mesa de verdade custa um dinheiro que eu me recuso a pedir emprestado. Eu não sou empolgante. Já me conformei com isso. Eu não faço drama. Eu faço aritmética. Meu pai, Francisco Ferreira, era mecânico e confiava em 2 coisas neste mundo: uma chave de torque e um registro por escrito. Quando eu tinha 12 anos, ele me sentou com um caderno de capa de pano e me ensinou contabilidade de partidas dobradas do jeito que outros pais ensinam a pescar. Ele tinha um ditado que repetia enquanto escrevia: "Mantenha seu próprio livro, Marina. A família esquece o que pede emprestado." Eu achava que era só sabedoria de mecânico, tipo checar o óleo. Levei 32 anos para entender que ele estava me avisando sobre pessoas com quem eu dividia a mesa todo domingo. Números não mentem. As pessoas só contratam gente como eu na esperança de que os números mintam por elas. Essa é uma piada que eu faço no escritório e a Josi ri educadamente toda a temporada de declaração. Eu nunca imaginei que fosse aplicar isso à minha própria mãe. Então, guarde esse detalhe porque ele importa depois. Por 14 anos, desde o meu primeiro contra-cheque em tempo integral aos 30, eu mantive meu próprio livro. Cada real, nas 2 direções. Lembre-se desse livro. Ele é a história inteira. Na minha família, o dinheiro só corria numa direção, e eu era a torneira. Começou pequeno, do jeito que essas coisas sempre começam. R$ 100 aqui para o seguro do carro da minha irmã Bruna, 200 ali quando o aquecedor da minha mãe pifou. Depois parou de ser pequeno. Em 2019, o telhado da minha mãe começou a vazar em cima da cozinha, e o orçamento veio em R$ 5.590. Minha mãe me ligou chorando numa terça-feira. Eu paguei o telhadista na quarta. Ninguém nunca mais mencionou aquilo, e eu digo isso literalmente. Nenhum cartão de agradecimento, nenhuma marmita, nada. Meu irmão Ricardo tem uma empresa de aquecimento e refrigeração na Zona Leste e 2 vezes eu adiantei para ele o que ele chamava de empréstimo ponte. A ponte, aparentemente, andava só numa direção e depois desabava atrás dele. A Bruna precisava de pneus. A Bruna precisava de um sinal.
O marido da Bruna, o Tiago, tinha uma oportunidade de investimento que absolutamente não era uma pirâmide, até que era. Eu paguei a mensalidade escolar do meu sobrinho num outono em que os cheques do Ricardo estavam voltando, e fiz isso caladinha, porque envergonhar o Ricardo era um crime na nossa família e ajudá-lo era um dever. Aqui está a parte que dói. Toda vez, sem exceção, que era eu quem precisava de alguma coisa, a resposta voltava como uma gravação. A gente não tem sobrando. Minha mãe dizia. O Ricardo dizia. Diziam isso com gentileza, com aquela leve inclinação de cabeça compassiva, do jeito que você fala com um estranho segurando uma placa de papelão. E eu nunca revidava, porque eu era estável, a pessoa do dinheiro, a filha que tinha tudo resolvido. Pedir ajuda para minha família parecia um banco pedindo empréstimo aos próprios clientes. Ridículo. Constrangedor. Então eu parei de pedir, mas nunca parei de anotar. Quero te contar sobre o ano em que eu tinha 34 anos, porque é o ano que mais importa no final. Minha transmissão quebrou no meio da temporada de declaração, no mesmo mês em que o molar rachado virou uma emergência odontológica. Eu estava pegando meus primeiros clientes de imposto de renda à noite e nos fins de semana, comendo arroz com feijão, e faltavam R$ 1.040 para eu manter minha vida funcionando. Então fiz a coisa que eu nunca fazia. Pedi. Sentei na cozinha da minha mãe, expus tudo claramente e pedi Oni ponto forte, me oferecendo para assinar um cronograma de pagamento como a profissional que eu era. Minha mãe mexeu o chá por um longo momento. Depois me deu a inclinação de cabeça. Querida, a gente não tem sobrando. No fim de semana seguinte, ela mostrou para todo o grupo da igreja o conjunto novo de móveis de terraço. Teca. Depois eu pesquisei o preço, porque é claro que pesquisei. Quando mencionei o carro para o Ricardo, meu irmão mais velho, o autoproclamado homem da casa desde que meu pai morreu, ele me deu um tapinha no ombro e disse: "Você é a pessoa do dinheiro, maninha. Se vira." Eu andei de ônibus por 2 meses. Não contei para ninguém, mas minha tia Carla, irmã do meu pai, uma enfermeira aposentada com visão de raio-x para sofrimento, me viu no ponto de ônibus na chuva e parou o carro. 2 dias depois, tinha um envelope na minha caixa de correio com 650 e um bilhete que dizia: "Não aos me pagar de volta. Beijo." Eu paguei ela de volta em 6 semanas mesmo assim, porque é assim que eu sou. E anotei tudo no meu livro. Cada real, nas 2 direções. Esse hábito simples estava prestes a se tornar a coisa mais perigosa que eu possuía. O bilhete aconteceu numa terça-feira de abril, no posto da BR 369, onde eu paro quando o escritório atrasa. 13 de gasolina, uma garrafa de água e um bilhete para o sorteio da loteria estadual, porque a máquina estava bem ali, e meu horóscopo daquela manhã tinha sido irritantemente otimista. Eu nem pensei mais naquilo até as 22 daquela noite, de pé na minha cozinha de meias, comendo meio pote de cereal de jantar, porque a temporada de declaração não acredita em cozinhar. Abri os números premiados no celular. Conferi uma vez. Depois conferi do jeito que eu confiro uma conciliação bancária, da esquerda para a direita, um dígito de cada vez, em voz alta. Depois conferi uma terceira vez com um lápis, anotando cada número, batendo como itens de linha todos os 6. R5.460. Eu não gritei. Nem sentei por um minuto. Fiquei ali parada enquanto a geladeira zumbia como se nada tivesse acontecido. Aí, a contadora dentro de mim assumiu o controle e eu te digo, ela já salvou minha vida mais de uma vez. Assinei o verso daquele bilhete com a caneta azul da minha bolsa de trabalho. Coloquei dentro de um saco plástico com zíper. Tranquei no cofre a prova de fogo no meu armário. E sentei na beirada da cama por 40 minutos com as mãos entrelaçadas, como se estivesse na igreja. E aqui está o momento que eu quero que você note. Meu primeiríssimo pensamento não foi o que comprar. Foi quem eu ligo primeiro. E o medo que subiu pela minha espinha ao imaginar a resposta. Aquele medo sabia de algo que eu ainda não queria admitir. Eu não liguei para minha mãe. Liguei para uma advogada. A coisa mais inteligente que já fiz. Ainda quase não foi o suficiente. Elaine Vasconcelos é advogada especialista em planejamento sucessório no centro da cidade. 75 anos.
Uma voz como lixa fina e um aperto de mão que quer dizer negócio. Uma cliente minha tinha usado ela numa herança complicada, e eu tinha guardado o cartão dela do jeito que se guarda um extintor de incêndio. 2 dias depois do bilhete, eu estava sentada no escritório dela com meu saquinho de congelados, e ela olhou para aquilo do jeito que um cirurgião olha para um raio-x. Depois disse a coisa que mudou tudo. Não reivindique esse prêmio. Ainda não. Não como você mesma. Ela me explicou tudo com calma e vou poupar você do seminário, mas aqui está o formato. No Brasil, um fundo fiduciário pode reivindicar um prêmio de loteria. Se você monta o fundo primeiro, antes de sequer pisar na casa lotérica, o fundo se torna o vencedor, não você. Ela recomendou um fundo irrevogável com cláusula de impenhorabilidade e um administrador independente, que é jargão jurídico para um cofre onde nem eu conseguiria ser convencida, implorada ou culpada a entregar o principal. Uma vez assinado e capitalizado, você não pode dar o dinheiro para ninguém, ela disse. Nem para um namorado, nem para uma igreja, nem para sua mãe chorando na sua mesa de cozinha. Esse é o objetivo inteiro do instrumento. Ela disse que a redação levaria de 2 a 3 semanas se começássemos agora. Depois tirou os óculos e me deu o único conselho que realmente importava. Não conte para ninguém até o fundo estar de posse do bilhete. Nem para os seus amigos, nem para sua mãe. Especialmente não para sua mãe. Eu ri e disse que minha família não era assim. Elaine olhou para mim do jeito que ela provavelmente olha para todo mundo. A família de ninguém é assim, ela disse. Até aparecer um número. Tudo que ela pediu foi silêncio. 3 semanas. Eu não aguentei nenhuma. O jantar de domingo na casa da minha mãe não é um convite. É uma convocação. E eu nunca tinha faltado a um sequer na minha vida adulta. Então, 4 dias depois do aviso da Elaine, eu estava na velha mesa de carvalho com minha mãe, o Ricardo e a esposa dele, e a Bruna e o Tiago que tinham vindo de Curitiba, passando a vagem e guardando o maior segredo da minha vida. Eu tinha ensaiado meu silêncio no carro. Estava indo bem. Aí minha mãe começou, suave como uma cantiga de ninar. A pressão dela tinha subido de novo, ela disse, pressionando 2 dedos no peito. A casa estava ficando grande demais para uma viúva. E será que a gente lembrava que o aniversário de morte do meu pai estava chegando em junho? 8 anos, ela disse, olhando direto para mim. Seu pai odiava segredo dentro dessa casa. Aquele homem nunca escondeu nada da família. Eu sei o que era agora. Era clima. Minha mãe fabrica clima. E você se vê encharcada antes de lembrar de procurar as nuvens. Mas naquela cadeira, naquela mesa, tudo o que eu senti foi a coisa que governou a minha vida inteira. Se você está carregando algo tão grande e essas pessoas são sua família, esconder delas é um tipo de roubo. Transparência parecia uma conta que eu devia. Então eu larguei o garfo e paguei. Tenho uma notícia, eu disse. Eu ganhei na loteria. O grande prêmio. Airfiv 460. Por 3 segundos inteiros, ninguém se mexeu. Ouvi o garfo do Ricardo bater no prato quando ele o largou, devagar e cuidadoso, como um homem baixando uma arma. A boca da minha mãe formou um "oh" perfeito, e os olhos da Bruna brilhavam de um jeito que eu nunca tinha visto em nenhum dos meus aniversários. Foi o som de uma porta destrancando em algum lugar que eu não conseguia ver. Levou menos de 48 horas para minha família virar gente que eu não reconhecia, ou talvez finalmente virar a gente que eles sempre foram. O Ricardo me ligava 2 vezes por dia sobre marcar uma reunião de família para discutir a gestão do dinheiro, e usava a palavra estrutura tantas vezes que eu comecei a ouvi-la nos meus sonhos. A Bruna, que não me mandava mensagem desde o Natal, criou um mural público no Pinterest chamado Sonhos de Casa de Praia. E eu queria estar inventando esse detalhe. O Tiago me mandou por e-mail um plano que ele mesmo digitou, cheio de estratégias tributárias que tirariam o registro de um estagiário do primeiro ano, se estagiários de direito pudessem perder o registro. Minha mãe ligava toda noite às 19 horas. E cada ligação era um terço de dificuldades alheias. O negócio do Ricardo estava em apuros, eu sabia. O financiamento da casa da Bruna e do Tiago era pesado. A prima Daniela precisava de tratamento dentário. A família,
a família. Na quinta-feira, fui até a casa dela para ver como estava, e a encontrei no fogão, mexendo a sopa, sem olhar para mim, que é como ela solta suas falas mais ensaiadas. Você seria egoísta se ficasse com tudo, Marina, ela disse para a sopa. Uma pessoa não consegue dormir em cima de uma pilha desse tamanho enquanto a família sofre. Fiquei parada naquela cozinha onde uma vez fui recusada em ônibus. Forte, e senti algo em mim inclinar e se acomodar, como um livro contábil se abrindo na página certa. Eu sou contadora. Já vi auditorias transformarem empresas amigáveis em brigas de faca. Sei como é quando os números mudam de cor. Só nunca pensei que fosse ver isso acontecer no fogão da minha mãe. No 8º dia, o Ricardo me mandou mensagem. Domingo, casa da mãe, reunião de família. Vamos botar algo no papel. Eles não estavam me chamando para conversar. Estavam me chamando para assinar. O documento estava esperando por mim no segundo jantar de domingo, colocado no meu lugar habitual como um cardápio. 4 páginas digitadas dentro de uma capa plástica transparente, do tipo que o Tiago compra em pacote. No topo, em negrito, acordo de distribuição da família Ferreira. Pequenas abas amarelas de assine aqui saltavam da lateral. Li em pé, com o casaco ainda vestido, enquanto o assado esfriava. Eles tinham dividido 5.460.000 em porcentagens, e prometo que cada palavra disto é exata. Mãe, 30%, on 638,0 para a casa e a aposentadoria dela. Ricardo, 22%, on 201,200, listado como estabilização de negócio. Bruna e Tiago, 22% em paralelo, para o novo começo deles. 10% reservado para a família extensa, o que explicava porque meus primos tinham começado a curtir minhas fotos antigas na internet. 8% para algo chamado Fundo Familiar Ferreira, administrado, e eu tive que ler isso 2 vezes, pelo Ricardo. E no fim, minha linha. Marina, 8%, 436.800 do meu próprio dinheiro. Tinham me deixado uma gorjeta. O Tiago abriu os braços como um homem apresentando um bolo de aniversário e disse: é um acordo de doação, totalmente padrão. Eu mesmo conferi tudo com cuidado. Minha mãe estendeu a mão e apertou meu pulso. A gente manteve justo, querida. Todo mundo ganha um futuro. E o Ricardo, recostado com os braços cruzados, soltou a frase que ele claramente tinha guardado a semana inteira. Não fica pensando demais, maninha. Números são a sua praia. Família é a minha, eu não discuti. Não levantei a voz nem perguntei se eles tinham perdido o juízo coletivo. Disse que ia levar minha cópia para casa e ler com atenção, o que todo mundo naquela sala escutou como sim, porque para eles, com atenção, sempre foi minha personalidade inteira. Nunca assine nada na mesa onde foi servido. Meu pai também me ensinou isso. Antes de eu te contar o que fiz com aquela pasta, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já recebeu a conta pela sua própria bênção? Alguém já fez as contas do seu dinheiro sem você estar na sala? Se isso já aconteceu com você, me conta nos comentários. Eu leio todo mundo. E se inscreva se ainda não fez, porque o que a minha família fez nas 3 semanas seguintes, você vai querer ver como termina. Fui até a casa da minha mãe numa terça para conversar a sós com ela, porque uma parte de mim ainda acreditava que, sem plateia, minha mãe olharia para aquele documento e veria o que eu via. Sentei na mesa da cozinha dela e falei claramente. Mãe, isso não é justo, e acho que você sabe disso. O que recebi de volta foi uma performance que eu já tinha visto em pedaços a vida inteira, finalmente montada na sua produção completa em turnê. Os olhos dela marejaram no momento certo. Ela estava sozinha há 8 anos. Eu sabia como era isso. Tinha criado nós 3 com quase nada, costurado o vestido de formatura da Bruna à mão, passado necessidade para que a gente tivesse. E agora Deus finalmente manda um milagre para essa família, ela disse, pressionando um lenço sob um olho, e a minha própria filha quer trancar num cofre. Perguntei quem tinha escrito o acordo. Ela dispensou a pergunta com a mão. O Tiago ajudou. O Ricardo supervisionou. Foi todo mundo, querida. É isso que família significa. Todo mundo. Lá estava de novo, aquele pequeno som de porta destrancando. Isso não era ideia de fim de semana ruim. Era organizado.
Depois ela estendeu a mão pela mesa, segurou as minhas duas e baixou a voz para o registro que ela guarda para velórios. Você seria egoísta se ficasse com tudo, ela disse. Se você amasse essa família, a divisão já estaria assinada. Eu nem devia ter que colocar isso no papel. Seu pai teria vergonha do que você está virando. Quero que você saiba que eu mantive a voz firme, porque tinha prometido a mim mesma que manteria. Disse que a amava e que a veria no domingo. Depois sentei no carro, na garagem dela, e aprendi algo novo sobre a minha mãe. Ela já tinha tirado cópia do acordo e mandado pelo correio para as minhas tias. Na sexta-feira, meu celular estava tocando com números que eu não via há anos. O Ricardo apareceu no meu escritório na quinta, no meio do horário comercial, vestindo a camisa da empresa dele como um uniforme de autoridade. Não marcou horário. Passou pela mesa da Josi, sentou na quina da minha mesa, em cima da pasta de um cliente, e pegou meu grampeador como se estivesse avaliando o valor dele. A gente precisa falar sobre domingo, ele disse. Meu irmão tem 51 anos e, desde que meu pai morreu, se autonomeou presidente de uma família que nunca teve eleição. Essa família tem uma estrutura, Marina. O pai se foi. Isso me torna quem assina embaixo das grandes decisões. Não é pessoal, é ordem. Eu disse que um bilhete de loteria não era um bem de família, e ele sorriu do jeito que sorri para clientes que questionam uma fatura. Depois tentou outra ferramenta. As pessoas lembram quem dividiu e quem guardou tudo. Ele disse baixinho, com razoabilidade. Você quer ter 45 anos e ficar sozinha no Natal? Porque é assim que acontece. A Josi tinha ficado bem quieta na mesa dela, fingindo organizar em ordem alfabética coisas que já estavam em ordem alfabética. Eu me levantei, fui até a porta e abri. Esse é o meu escritório, Ricardo. Aqui dentro as pessoas marcam horário. Ele me encarou por um segundo a mais do que deveria, e eu vi algo tremeluzir atrás dos olhos dele que eu ainda não sabia ler. Algo que parecia menos ganância e mais medo vestindo a jaqueta da ganância. Na porta ele parou, perto o bastante para que só eu ouvisse. Alguns de nós não têm até o Natal, ele disse. E depois se foi, as botas ecoando na minha escada. Fiquei ali um momento, respirando o cheiro de pão e de loção pós-barba. Até o Natal. Escrevi a frase no meu livro naquela noite, na margem, com um ponto de interrogação. Contadores não gostam de pontos de interrogação. Eles têm o costume de virar itens de linha. Enquanto o Ricardo trabalhava em cima de mim, a Bruna trabalhava por baixo. E, com honestidade das duas campanhas, a dela era a operação mais profissional. A Bruna passou 40 anos sendo a divertida da família. E acontece que a divertida tem alcance. Em uma semana, o grupo de família no WhatsApp, um grupo do qual eu ainda fazia parte, veja bem, se encheu de matérias sobre ganhadores de loteria que faliram, com legendas do tipo, que triste quando o dinheiro muda as pessoas. Na igreja da minha mãe, onde eu compareci em exatamente 2 missas de Páscoa numa década, correu a notícia de que a filha do meio da Rosana tinha ficado rica e se tornado fria. Minha prima Daniela me ligou pedindo 26-0, e quando eu gentilmente disse não, ela suspirou e disse, nossa, então é verdade o que a Bruna andou falando. Até a Patrícia, vizinha da minha mãe, me deu aquele olhar no mercado, aquele olhar específico que significa que já discutiram sobre você em detalhes. Aqui está o que me fascinou, do jeito que um acidente de carro fascina. Eu não tinha recusado nada a ninguém, exceto o pedido de uma prima por R20 e 6 mil. Não tinha comprado nenhum casaco novo. As únicas pessoas que já tinham feito planos com o meu dinheiro eram as mesmas que me chamavam de sovina. As mesmas que dividiam o meu prêmio em porcentagens como se fosse uma torta que elas mesmas tivessem assado. Fiquei com a cabeça baixa e a boca fechada, e vou te dizer por quê. Silêncio é juro que não foi pago. Ele capitaliza. Cada dia que eu não dizia nada, eles ficavam mais confiantes, e gente confiante coloca as coisas no papel. Então, 20 dias depois do bilhete, o escritório da Elaine ligou. É a semana de dar entrada, ela disse. Venha na quinta. Traga seu documento e o bilhete. Uma pausa. Secura na voz. E, Marina, não traga ninguém. Batizamos de Trust Cardio. Meu pai mantinha um comedouro de pássaros do lado de fora da garagem a vida inteira,
E ele amava os cardeais mais do que tudo porque, ele dizia, eles aparecem no inverno quando tudo o mais desiste de você. A Elaine nem piscou com o nome, só anotou. O que é, à sua maneira, um tipo de gentileza. Aqui está o que eu assinei naquela quinta-feira numa sala de reunião cheirando a café e toner, com 2 assistentes da Elaine como testemunhas. Um fundo irrevogável com cláusula de impenhorabilidade e um administrador independente. Uma empresa fiduciária com a qual o escritório da Elaine trabalha há 20 anos. O fundo reivindicaria o prêmio optando pela quantia à vista. Depois dos impostos federais e estaduais, o valor real que entraria no fundo seria de cerca de 3,510, o que te diz alguma coisa sobre a matemática de fantasia que a minha família andava fazendo em cima de R5,460. Eu seria a beneficiária, recebendo distribuições numa programação o suficiente para viver bem e com segurança para sempre, desde que eu fosse sensata. E o principal? Trancado. A Elaine repassou tudo mais uma vez, devagar. Uma vez assinado e capitalizado, você não pode entregar o principal. Nem para sua mãe, nem para o seu irmão, nem para você mesma numa terça-feira fraca. Se alguém pressionar você, o administrador é legalmente obrigado a recusar. Esse é o objetivo inteiro. Assinei meu nome 3 vezes, sem trombetas, sem câmeras, só o arranhado de uma caneta e a assistente da Elaine carimbando as páginas. Esse foi o momento em que eu venci, se você quer saber a verdade. Semanas antes de a minha família descobrir, numa sala bege, de roupa social. Na semana seguinte, o administrador reivindicou o prêmio, e o registro público mostraria apenas que o prêmio da BR-369 tinha sido reivindicado por algo chamado Trust Cardial. E não, eu não cancelei o jantar de assinatura da minha família. Eles tinham reservado uma sala para me ver assinar alguma coisa. Tudo bem, eu ia levar algo que valesse o show. Naquele fim de semana, remexendo na minha caixa à prova de fogo procurando o novo lugar dos papéis do fundo, meus dedos encontraram pano em vez de plástico, e eu puxei o caderno verde do meu pai. Eu o tinha pego na garagem depois do funeral, 8 anos antes, e nunca tinha aberto uma vez sequer, porque o luto tem seu próprio sistema de arquivamento, e o meu tinha marcado aquele livro como não tocar. Sentei no chão da cozinha, bem ali no piso, e abri. A letra dele, pequena, quadrada, paciente. Página após página de empréstimos datados e com iniciais, voltando décadas. Para Rosana, pela viagem que ela contou para a igreja que tinha sido presente dele. Para o Ricardo, 8 vezes separadas, começando com uma bicicleta motorizada em 1999 e terminando com R5200, 3 meses antes do meu pai morrer. Marcado só R, aluguel da oficina. Para o próprio irmão dele, 2 vezes. E na coluna de pagamento de volta, quase nada. Vazio após vazio após vazio. Cada um registrado sem uma única palavra de reclamação. O que foi a coisa mais meu pai que eu já vi. Meu pai tinha passado a vida inteira sendo a torneira e nunca tinha me contado. Só tinha me entregado um caderno quando eu tinha 12 anos e me ensinado a anotar as coisas. Depois virei para a última página com escrita, datada do mês antes do coração dele parar, e meu fôlego foi para algum outro lugar por 1 minuto. Uma linha a lápis, embaixo de todas aquelas dívidas. Marina não deve nada. Ela nunca pediu. Li 2 vezes. Depois fechei o caderno e sentei com as costas contra os armários enquanto a cozinha escurecia ao redor, segurando aquele caderno do jeito que se segura a mão de alguém. Ele sabia. Ele sempre soube. E ele tinha me contado. E na contabilidade dele, eu era a única coluna que fechava. Na segunda-feira de manhã, levei o caderno verde para o meu escritório, coloquei em cima da mesa, perto do teclado, e comecei a construir um documento meu. Levei 3 noites e abordei do jeito que eu abordo uma auditoria de cliente, porque se eu deixasse virar pessoal, eu não ia terminar. Puxei 14 anos dos meus próprios extratos bancários. Exportei cada transferência, cada registro de aplicativo de pagamento, cada cheque compensado. Voltei anos de mensagens de texto, e deixa eu te contar,
Existe uma sensação especial que toma conta de você às 23 horas, lendo uma década das mensagens da sua própria família de uma vez só. O padrão que você viveu um favor de cada vez parece diferente quando está tudo alinhado numa tela. Parece um modelo de negócio. Construí um documento com 2 colunas e o chamei do que ele era. Demonstrativo de registro. Coluna 1, dado. O telhado, outubro de 2019, 5.590 pagos direto ao empreiteiro. Os pneus da Bruna, o sinal da Bruna, os 2 empréstimos ponte do Ricardo, a mensalidade escolar do meu sobrinho, semestre do outono, paga a escola. Linha após linha, 8 páginas delas, datadas, com fonte, documentadas, totalizadas no final como qualquer demonstrativo honesto. 79.820 ao longo de 14 anos. Coluna 2, pedido. Era uma coluna curta. O Zone ponto forte, em março, no ano em que eu tinha 34 anos. Ao lado, no espaço onde deveria estar um valor, digitei a resposta que recebi em vez disso. Palavra por palavra. Porque vou ouvir isso na voz da minha mãe até morrer. A gente não tem sobrando. Pagamentos de volta recebidos de qualquer um, alguma vez, 0. Quero deixar claro o que esse documento era, porque isso importa. Não era prova. Nenhum tribunal jamais o veria. E nenhum precisava ver. Isso não era um processo. Era um espelho para uma sala de jantar. Imprimi 2 conjuntos, prendi com clipes de latão e deslizei numa pasta cor creme, ao lado de uma carta que eu tinha pedido ao administrador. 12 páginas ao todo. Pesavam mais do que os 5.460.000 jamais pesaram. Minha mãe ligou numa segunda-feira à noite, e a voz dela tinha enfeite de festa. O jantar de domingo vai ser especial essa semana, querida. Uma celebração de família. Ela tinha convidado todo mundo, ela disse, e recitou a lista de convidados como um cardápio. O Ricardo e a esposa dele, a Bruna e o Tiago vindo de Curitiba, o tio Geraldo e a tia Carla, os primos, até a Patrícia da casa ao lado, que, minha mãe observou, sempre tinha gostado muito de mim. O que era novidade tanto para mim quanto presumivelmente para a Patrícia. E o Tiago arranjou uma tabeliã para vir às 19 horas, ela disse, do jeito que se anuncia um quarteto de cordas. Assim a gente resolve tudo e deixa esse capítulo para trás. Uma tabeliã para um jantar de família. Minha mãe tinha organizado o banquete da minha rendição e contratado uma testemunha. Eu disse que ia estar lá. E escutei o sorriso dela pelo telefone. Vista algo bonito, ela disse, e traga uma caneta, querida. Fiquei parada na minha cozinha por um bom tempo depois que a gente desligou, estranhamente calma, do jeito que o ar fica calmo antes do céu ficar verde. Mais tarde naquela semana, soube pela Daniela, que não consegue segurar a informação, que a Bruna tinha contado aos primos que o dinheiro seria distribuído antes do feriado, e que 2 deles já tinham dado sinal em coisas. As pessoas estavam gastando meu dinheiro em voz alta em grupos de WhatsApp antes de um único real existir fora do fundo. Na noite antes do jantar, a Elaine ligou para me orientar uma última vez, e o conselho dela não foi nem um pouco jurídico. Era mais antigo do que isso. Não diga nada até eles terminarem o show inteiro, ela disse. Deixe eles lerem tudo em voz alta, bem oficial. Testemunhas funcionam nos 2 sentidos. Na quarta-feira antes do jantar, deixei o remédio de pressão da minha mãe, porque dá para estar em guerra com alguém e ainda levar o remédio dela. Ninguém ensina isso, mas é verdade. Encontrei ela na mesa da cozinha com álbuns de fotos antigos abertos e sem plateia. E, pela primeira vez, sem performance. Ela parecia pequena. Eu já te contei como a minha mãe morreu? Ela perguntou. Eu conhecia pedaços. Ela me deu tudo. Vó Ruth, viúva aos 65, limpando casas em Apucarana, morrendo aos 79 num apartamento alugado com um aquecedor portátil, e a família pagando o caixão em prestações. Minha mãe tinha 12 anos quando a luz foi cortada pela primeira vez, e ela me contou sobre ficar no escuro fingindo que era um jogo. Eu tenho medo de ser pobre desde os 12 anos, ela disse, sem rodeios, sem lenço, sem tremor na voz. Você nunca mais para de ouvir o barulho que a companhia de energia faz na porta. E por uns 3 segundos, sentada naquela cozinha, eu quase fiz isso. Quase disse, esquece o fundo, esquece o caderno. Eu cuido de você para sempre, mãe. De todos vocês.
porque eu finalmente entendi o animal por baixo de tudo aquilo. E o animal era o terror. Depois minha mãe apertou minha mão e, no mesmo fôlego, na mesma voz sem rodeios, terminou o pensamento. Então você entende por que a divisão precisa acontecer. Uma boa filha teria oferecido antes da gente pedir. Eu nem devia ter que colocar isso no papel. E a janela que tinha se aberto entre a gente fechou com um clique. A tia Carla me ligou naquela noite como se tivesse sentido um distúrbio. Contei sobre a conversa, e ela ficou quieta por um momento. Medo explica uma pessoa. Querida, ela disse. Não desculpa ela. 6 dias para o jantar. Parei de ensaiar desculpas e comecei a ensaiar silêncio. A resposta para o enigma do Ricardo entrou no meu escritório naquela mesma semana vestindo o casaco de um fornecedor. Um dos meus clientes de contabilidade cuida das contas numa distribuidora de equipamentos da Zona Leste. E enquanto a gente revisava o trimestre dele, ele mencionou com cuidado, do jeito que as pessoas mencionam coisas que decidiram, que você merece saber, que a Ferreira Climatização estava trabalhando só à vista com eles agora, 90 dias de atraso. O banco ficando nervoso com a linha de financiamento dos equipamentos. Ele andou dizendo para as pessoas que um investimento de família está a caminho. Meu cliente disse, sem olhar para mim. Achei que você ia querer saber com o que o seu nome está sendo associado. Sentei com meu café esfriando e fiz as contas que de repente percebi que eu vinha evitando. Os 22% do Ricardo, mais o tal fundo familiar, 8%, administrado pelo Ricardo. Juntos, dariam para tapar o buraco dele com sobra. O acordo de distribuição da família Ferreira não era uma filosofia de justiça. Era um resgate financeiro vestido com o avental da minha mãe. E aqui está a parte que genuinamente me deixou triste, sentada ali no cheiro de pão com os números olhando para mim. Se o meu irmão tivesse batido na minha porta com os livros dele debaixo do braço e dito: Marina, eu estou afundando. Me ajuda, eu teria feito aquelas contas com ele naquela mesma noite. Reestruturação é literalmente o meu trabalho. Já salvei 3 empresas nessa cidade que eram menores do que a dele. Ele sabia disso. Em vez disso, ele chutou minha porta com um documento e chamou de ordem. Mais uma coisa que aprendi depois, e que mudou como eu li tudo que veio a seguir. O Ricardo não tinha contado à minha mãe a profundidade real do problema. Ela estava me culpando para financiar um resgate cujo tamanho ela nem sabia. Na minha família, ao que parece, todo mundo mantinha um segundo livro secreto. Os meus eram só os únicos honestos. Na terça-feira, antes do jantar, sentei no escritório da Elaine pela última vez, e a gente passou pela lista de checagem como pilotos. O fundo estava capitalizado. O prêmio tinha sido reivindicado. O valor à vista tinha entrado na semana anterior, discretamente. E o comunicado público do Estado dizia apenas que o prêmio da BR-369 tinha sido pago ao Trust Cardial. Meu nome não aparecia em lugar nenhum que uma prima pudesse encontrar. E aí tinha a única cláusula que eu quero que você saiba que eu escrevi lá desde o começo, ainda naquela sala de reunião bege, antes de toda a feiura atingir o pico, porque importa para mim que você saiba que não foi uma concessão arrancada de mim numa mesa de jantar. O fundo pagaria os custos escolares da minha sobrinha e dos meus 2 sobrinhos, mensalidade, taxas, livros, até a faculdade se eles quisessem, pagos direto para as escolas todo o semestre, nunca passando pela mão de um único adulto Ferreira. Aquelas crianças nunca me cobraram nada. Elas são as únicas que podem dizer isso. A Elaine revisou tudo. Depois dobrou os óculos e olhou para mim do jeito que ela olha quando está prestes a dizer algo que não é cobrável. Você sabe que pode simplesmente não ir, né? Ela disse. Manda uma carta para eles. Você nunca precisa sentar naquela sala. Eu tinha pensado nisso, sinceramente. Não ir era seguro, mas eles tinham montado uma mesa para me ver assinar meu futuro fora, convidado testemunhas, contratado um carimbo. Eles queriam plateia para minha assinatura. Podiam ter uma para minha resposta. Não, eu disse a ela. Eles montaram a mesa. Vão me ver recusar direitinho na frente de todo mundo que convidaram. A Elaine quase sorriu, o que, para a Elaine, é uma ovação de pé. As pessoas acham que vingança é barulhenta.
A minha cabia numa pasta cor creme. No sábado à noite, botei tudo na minha mesa de cozinha como uma bandeja de cirurgião, o que a Josie diria que é exatamente o tipo de coisa que eu faço. Item 1. A carta do administrador em papel timbrado pesado, confirmando que o prêmio tinha sido reivindicado pelo Trust Cardial, que o fundo era irrevogável, que o principal dele não podia ser cedido, dado em garantia, doado ou sacado sob demanda por nenhuma pessoa, incluindo a beneficiária, e que qualquer dúvida podia ser direcionada ao escritório deles em horário comercial, que é a frase mais educada que já continha uma faca. Item 2, o demonstrativo de registro, 8 páginas, clipe de latão, as 2 colunas totalizadas. Li mais uma vez, confirmei se o telhado estava com a data certa, confirmei se os R1040 estavam onde o olho ia pousar. Depois fechei a pasta, cor creme, porque eu sou filha do meu pai e a gente não compra material de escritório dramático, e coloquei o caderno verde do meu pai em cima da pilha. Aquele não era para eles. Aquele era para mim, viajando junto na minha bolsa como uma mão no meu ombro. Passei minha blusa boa. Ensaiei 3 frases em voz alta para a janela da cozinha até saírem no tom certo. Às 23h, a Bruna me mandou mensagem. Não envergonha a mãe amanhã. Ela já passou por muita coisa. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo, essa mensagem da minha irmã caçula na véspera de um jantar em que 11 pessoas planejavam me ver assinar 92% do meu próprio dinheiro. Não envergonha a mãe. Virei o celular de cara para baixo e fui dormir. E dormi como uma fatura paga. Conferi aquela pasta 3 vezes antes de dormir, do jeito que eu confiro declarações 3 vezes na temporada de imposto de renda. Se você já teve que se blindar com papelada só para sentar na mesa da sua própria família, escreve "Meu livro está fechado" nos comentários. Eu vou saber exatamente o que você carregou junto. E se você é novo por aqui, aperta o inscrever. Porque os próximos 10 minutos dessa história são o motivo pelo qual você clicou. A Carla apareceu no meu escritório na sexta, um dia antes, com 2 cafés e o ar sem pressa de uma mulher que já segurou a mão de gente morrendo. E por isso é impossível de apressar. Ela é a irmã caçula do meu pai, 86 anos, enfermeira aposentada. Sentou na minha cadeira de cliente, olhou para o caderno verde na minha mesa, e o rosto inteiro dela mudou. Ele te ensinou, ela disse. Não era uma pergunta. E aí a Carla me contou uma história que eu nunca tinha ouvido em 44 anos. Em 1996, o irmão mais novo do meu pai ganhou um acordo trabalhista por acidente. Às costas dele, a fábrica, um dinheiro decente para a época. Em menos de um mês, ela disse, a Rosana tinha organizado um plano de família para aquilo. Uma reunião na casa, papéis, a família inteira assistindo ele assinar, porque só um homem egoísta vira as costas para a família. E seu tio era muitas coisas, mas não conseguia suportar ser chamado disso numa sala cheia de gente. 2 anos depois, o dinheiro tinha acabado. Cada centavo. Absorvido pela família como água pela areia. E ele se mudou para o Amazonas e nunca mais voltou, nem para um funeral. O Francisco começou a manter aquele caderno no mesmo mês, a Carla disse, apontando para o caderno. Seu pai viu aquilo acontecer e não conseguiu impedir. Ele era um homem quieto. Então fez uma coisa quieta, anotou tudo. Fiquei ali, sentindo o chão da minha infância inteira se deslocar meio centímetro. O roteiro que estavam rodando em cima de mim não era improvisado. Era uma reprise. A Carla terminou o café e se levantou para ir embora. E na porta, disse a coisa que eu carreguei para dentro daquele jantar como um casaco. Eu vou estar lá no domingo, querida. Alguém naquela mesa devia estar do seu lado. O domingo chegou cheirando a torta de feijão verde e emboscada. A sala de jantar da minha mãe cabe 12 pessoas na velha mesa de carvalho que foi da minha avó, embaixo do lustre de latão que meu pai sempre quis reformar. E naquela noite estava cheia. Minha mãe na cabeceira, é claro. O Ricardo e a esposa dele à direita dela. O Ricardo de camisa de gola, o que significava negócio. A Bruna e o Tiago à esquerda dela. O Tiago com uma pasta de couro na frente dele como um jogo americano. O tio Geraldo. A tia Carla, que cruzou o olhar comigo quando eu entrei e deu um aceno tão pequeno que só uma sobrinha registraria.
2 primos, incluindo a Daniela, que não conseguia parar de tocar nos talheres. A Patrícia da casa ao lado, segurando a bolsa no colo como um cinto de segurança. E no canto, numa cadeira dobrável trazida da garagem, sentava uma mulher agradável de uns 50 anos com uma bolsa com zíper no joelho. A Tabelian. O nome dela era Vânia. Ela tinha aquela expressão estudadamente neutra de uma mulher paga por assinatura e começando a ter dúvidas sobre o trabalho. No meu lugar, alguém tinha colocado o acordo. Capa plástica recém-limpa, abas amarelas alinhadas e ao lado uma caneta. Tinha um laço na caneta. Quero que esse detalhe fique preservado para sempre. Um laço na caneta que esperavam que eu usasse para assinar embora 92% do meu próprio prêmio de loteria. Minha mãe se levantou, bateu na taça de água com uma colher e sorriu para todos nós. Hoje, ela disse, a gente cura essa família. Sentei, cruzei as mãos em cima da minha pasta cor creme e não disse absolutamente nada. A voz da Elaine na minha cabeça, seca como lixa. Deixa eles terminarem o show inteiro. Testemunhas funcionam nos 2 sentidos. O Tiago se levantou entre a torta e os pãezinhos e fez uma apresentação. Eu vendo seguros, ele começou. Então acredite em mim quando digo que eu entendo de proteger o futuro de uma família. E, em algum lugar do além, todo o atuário que já existiu se revirou de uma vez. Ele tinha impressos. Passou pela mesa como se fossem folhinhas de rino. No topo de cada um, em letras que eu conseguia ler de cabeça para baixo, divisão justa. Todo mundo ganha. Ele guiou a mesa pelas porcentagens no ritmo de vendedor, pausando para acenos de aprovação. 30 para a mãe, porque ela deu tudo para a gente. 22 para o Ricardo. Estabilização do negócio, os empregos ficam na família, muito responsável do ponto de vista fiscal. 22 para ele mesmo e a Bruna, um novo começo. E aqui a Bruna deu um apertãozinho no cotovelo do Tiago, como se tivessem ensaiado, 10 para a família extensa. E os 2 primos assentiram solenemente, como enlutados no funeral da minha conta bancária. 8 no fundo de família, mão firme do Ricardo, etc. E aí o Tiago chegou na minha linha e encenou generosidade. E a Marina fica com 8%. 436,800. Além disso, a gente administra o fundo da família para ela nunca ter esse peso. Sinceramente, ela sai ganhando aqui. Ao redor daquela mesa, pessoas que eu conheci a vida inteira concordaram com a cabeça e a Daniela chegou a dizer, isso é tão generoso. Para ninguém em particular. Depois minha mãe se levantou de novo, taça na mão, e olhou pelo comprimento da mesa da minha avó até mim, com o queixo firme, e proferiu o argumento final na frente de 11 testemunhas, devagar e clara, como um veredicto. Você seria egoísta se ficasse com tudo, Marina. Hoje você tem a chance de provar que ama essa família. O Ricardo deslizou o acordo pelo carvalho e a caneta com o laço veio parar na minha frente, e 11 pares de olhos esperaram pela minha mão. Eu não toquei na caneta. Olhei para o Tiago, no fim da mesa, e fiz minha pergunta na voz que eu uso para triagem de cliente, agradável e chapada como uma planilha. Uma pergunta, Tiago. As suas porcentagens são calculadas em cima de 5.460.000 antes ou depois dos impostos. A sala fez um som como um disco arranhando. O Tiago piscou e olhou para a pasta dele, e eu vi ele virar uma página, depois virar de volta. O que na minha profissão a gente chama de a resposta. Bem, o valor bruto. Mas isso imposto é tipo um arredondamento. O Ricardo cortou, o maxilar travado. Imposto é um detalhe, Marina. Não faz isso. Imposto é mais ou menos 1/3, eu disse, ainda agradável. Federal e estadual. Antes de qualquer um aqui gastar R$1, mais ou menos 1/3 dessa torta não existe. Vocês andaram passando fatias de um dinheiro que nunca foi real. Eu vi aquilo se assentar ao redor da mesa em pequenos jeitos. A Daniela parou de tocar nos talheres. O tio Geraldo franziu a testa para o impresso dele, como se ele tivesse dito algo malcriado. A Patrícia olhou para minha mãe e, pela primeira vez na noite inteira, não com calor. É uma coisinha pequena, pegar um erro de matemática em voz alta, mas uma plateia que acabou de ver os apresentadores errarem o tamanho da torta em 1/3 começa a se perguntar baixinho, no fundo da mente, o que mais foi contado errado dentro daquela capa plástica brilhante.
Minha mãe bateu os nós dos dedos uma vez no carvalho, um martelinho de juiz da minha infância, e a voz dela perdeu o enfeite de festa. Assina primeiro, ela disse. Números depois. E aquilo, essas palavras exatas, nessa ordem exata, saindo da minha própria mãe, foi quando eu abri a minha pasta. Tirei a carta do administrador, virei de frente para eles e deslizei pela mesa da minha avó. Um único empurrão suave, o papel silvando por cima do carvalho até parar na frente do Tiago, bem em cima de divisão justa. Todo mundo ganha. Antes de alguém assinar qualquer coisa, eu disse: vocês vão querer ler isso. Em voz alta está ótimo. A gente contratou uma sala cheia de testemunhas, afinal. O Tiago pegou. Eu vou lembrar do som daquele papel tremendo levemente nas mãos dele pelo resto da minha vida. Ele leu em voz alta porque ainda não sabia o que era, e quando descobriu, já não conseguia parar sem piorar tudo. O prêmio referente ao sorteio da BR-369 foi reivindicado no início deste mês, reivindicado pelo Trust Cardeal. O fundo é irrevogável. O principal dele não pode ser cedido, dado em garantia, doado ou sacado sob demanda por nenhuma pessoa, incluindo... E aqui a voz do Tiago afinou até virar um zumbido, incluindo a beneficiária. Ele largou a carta e olhou para mim do jeito que se olha para uma máquina de café que acabou de falar com você. O dinheiro já tem um lar, eu disse para a mesa inteira, mantendo a voz exatamente onde eu tinha ensaiado manter. Ele se mudou há semanas, antes de vocês montarem essa mesa. Nada que eu assine hoje pode tirar ele de lá. Nem o acordo de vocês, nem uma promessa, nem uma cobrança de consciência. Por conselho de uma advogada muito boa, eu garanti isso. Nem eu consigo entregar. Esse era o objetivo. O silêncio tem textura, e esse ali era espesso o bastante para segurar uma colher em pé. O copo de chá da Patrícia parou na metade do caminho até a boca dela. A boca da Daniela ficou aberta. O lustre zumbia baixinho, do jeito que faz desde que meu pai prometeu consertar. E no canto, sem dizer uma palavra, a Vânia, a tabeliã, fechou a bolsa do carimbo com um clique quieto. A cadeira do Ricardo raspou para trás, e ele se levantou com as duas palmas espalmadas na mesa. Desfaz isso, ele disse, alto o bastante para a esposa dele se encolher. O que quer que você assinou, desassina. Liga para a advogada segunda-feira. Irrevogável quer dizer o que quer dizer, Ricardo. É a primeira palavra que ensinam. Então processa a advogada. Ela te enganou. O Tiago já estava com o celular na mão, rolando com o polegar como um homem tirando água de um barco furado, resmungando sobre influência indevida, sobre contestar, sobre proteção ao consumidor. E eu deixei ele chegar até o fim da corda antes de responder. Contestar o quê, Tiago? Eu sou a beneficiária. Você quer ficar na frente de um juiz e argumentar que eu me influenciei indevidamente a mim mesma para proteger o meu próprio bilhete de loteria. Leva isso para qualquer advogado do Paraná. Pede para não rir antes de você pagar a consulta. A voz da Bruna saiu aguda e rachada. Você planejou isso. Você sentou na mesa da mãe comendo assado, já tendo planejado tudo isso. Não, eu disse. Eu me preparei. Planejar foi o que você fez, Bruna. Planejar é uma tabeliã e uma caneta com laço. E aí minha mãe, que não tinha se mexido, falou na voz baixa e ferida que encerrou toda a discussão de família desde antes de eu nascer. Depois de tudo que essa família sacrificou por você, Marina. A sala se virou para mim para ver aquilo pousar. Olhei de volta para ela e senti meu coração ficar nivelado como um metrônomo. E me ocorreu que eu tinha treinado para essa conversa a vida profissional inteira. Cita um, eu disse, gentilmente. Um sacrifício com data. E naquele silêncio, do outro lado da mesa, veio o som da minha prima Daniela, de todas as pessoas, sussurrando para o Geraldo. Eles realmente não podem tocar nisso? Não a gente. Eles. Minha mãe também ouviu, e os olhos dela ficaram vazios. Foi quando eu tirei o segundo documento, aquele que eu tinha construído ao longo de 3 noites na minha mesa de cozinha, e deslizei pelo carvalho até a minha mãe, 8 páginas, sob um clipe de latão. Já que a gente está fazendo contabilidade de família em público agora, eu disse, aqui está a minha. Coluna 1 é tudo o que eu dei para essa família em 14 anos. Coluna 2 é o que aconteceu na única vez que eu pedi.
Ninguém se mexeu para pegar, então recitei de memória as únicas 3 linhas que precisavam, no tom que eu uso para ler para um cliente os próprios números. Outubro de 2019, o telhado da mãe, 5.590 pagos ao empreiteiro. Março, no ano em que eu tinha 34 anos, minha transmissão quebrou na temporada de declaração. Eu pedi para essa família One Forte. A resposta está impressa exatamente como me foi dita. A gente não tem sobrando. Semestre do outono, 3 anos atrás, mensalidade escolar do meu sobrinho, paga integralmente, discretamente, para que ninguém nessa mesa passasse vergonha. Levantei os olhos. O total da coluna 1 é 79.820. O total da coluna 2 é 0. Em 14 anos, eu ouvi a mesma frase em toda porta que bati. Então, aqui está a minha resposta para o acordo de vocês, e eu gostaria que a tabeliã ouvisse. A gente não tem sobrando. Acontece que eu também não tenho. Depois enfiei a mão na bolsa e coloquei a última coisa na mesa, um caderno verde de pano, gasto nos cantos. Abri na última página e virei para minha mãe. O pai também mantinha um livro, eu disse. O rosto dela, lendo aquela linha a lápis, é algo que decidi não descrever, porque algumas contas a gente fecha em particular. A tia Carla leu de cabeça para baixo do lugar dela e pressionou a mão contra a boca. Marina não deve nada. Ela nunca pediu. O segundo silêncio foi mais longo que o primeiro. Até o lustre parecia segurar aquilo. Minha mãe se levantou rápido demais e uma mão foi para o encosto da cadeira e a outra tremeu até o peito, e ela anunciou para a sala que estava tonta, que o coração estava fazendo alguma coisa, que era isso que os filhos dela tinham feito com ela. Cadeiras raspando. O Geraldo se jogou para segurar o cotovelo dela. A Bruna gritou, "Mãe!", com um olhar de fúria pura mirado em mim do outro lado da mesa. E por um momento o jantar inteiro pendeu para a história que contariam sobre aquela noite para sempre depois. A noite em que o egoísmo da Marina derrubou a mãe deles no chão. Só que minha mãe tinha convidado uma enfermeira aposentada. A tia Carla contornou a mesa sem pressa nenhuma, sentou a Rosana, pegou o pulso dela e olhou para o relógio. Depois enfiou a mão naquela bolsa sem fundo dela e tirou o aparelho de pressão que ela carrega desde a era Sarney. Enrolou no braço da minha mãe e bombeou enquanto a sala prendia a respiração. A Carla leu o número. Deixou o ar sair devagar. "Você está bem, Rosana", ela disse na voz de enfermeira, aquela que encerra a conversa. "Senta e bebe água." E a performance, tendo sido examinada e cobrada corretamente, terminou. O que sobrou quando o medo do corpo drenou da sala foi só fúria, sem disfarce, finalmente. Minha mãe apontou para mim, braço esticado, um gesto de Antigo Testamento. "Você não é filha minha se sair dessa casa hoje." O Ricardo atirou do outro flanco. "Você vai ficar sozinha. Você entende isso? Feriados, funerais, toda a cadeira vazia. É você quem está escolhendo isso." Peguei minha pasta, alinhei as bordas por puro hábito e me levantei. "Eu estou sozinha nessa família há 14 anos, Ricardo", eu disse. "A única diferença agora é que a mobília é melhor." Na porta da sala de estar, eu parei, porque tinha mais um lançamento para ler no registro e eu queria que cada testemunha na sala tivesse ele exato. "O fundo faz um único conjunto de pagamentos", eu disse. "Foi escrito desde o primeiro rascunho, semanas antes de hoje. Então, ninguém aqui vai achar que negociou isso." Custos escolares para a Manuela, o Theo e o Samuel. Mensalidade, taxas, livros, até a faculdade se eles quiserem ir. Pagos todo semestre, direto para as escolas. Nunca passa por uma conta bancária de ninguém nessa mesa. Vi a esposa do Ricardo colocar a mão sobre os olhos, e eu sinceramente não sei se foi alívio ou vergonha. E decidi que pode ser as duas coisas. A Bruna deu um passo à frente. "Tá bom. Então a gente administra para eles. São menores. Faz sentido a gente direto para as escolas", eu disse. Ela parou como se tivesse batido em vidro. "As crianças nunca me cobraram nada", eu disse. "São as únicas pessoas nessa família que podem dizer isso." Depois olhei para minha mãe, pequena e furiosa na cabeceira da mesa da minha avó, e devolvi a ela a própria palavra dela, a que ela tinha pendurado no meu pescoço na frente da igreja, dos primos e da sopa. "Mãe, egoísta é a palavra que as pessoas usam quando o seu dinheiro para de ser delas."
Estou sendo chamada disso há 3 semanas, e aqui está o que eu percebi. Dormi bem ontem à noite, pela primeira vez em anos. Peguei meu casaco no gancho perto do armário de porcelana, o gancho que é meu desde que eu tinha altura para alcançar. O dinheiro já tem um lar, eu disse. Não é aqui. Saí atravessando a sala de estar onde cresci, passando pelas fotos escolares na parede onde eu tenho eternamente 12 anos e franja torta, e ninguém disse meu nome. O acordo ficou na mesa, sem assinatura, as abas amarelas apontando para o nada, ao lado de uma caneta com um laço. Quando passei pela cadeira dobrável dela, a Vânia, a tabeliã, se levantou, e por um segundo achei que ela ia bloquear meu caminho. Em vez disso, deu um aceno pequeno e formal, o tipo que um profissional dá a outro do outro lado de uma mesa de reunião, e começou a guardar a bolsa com o alívio sem pressa de uma mulher que não ia cobrar aquela família, afinal. O Geraldo estudou o carpete. A Daniela estudou o celular. A Patrícia da casa ao lado cruzou o olhar comigo e depois olhou para minha mãe, e algo no rosto da Patrícia tinha mudado de endereço permanentemente. Na varanda, a porta de tela bateu atrás de mim e depois abriu de novo, e era a Carla. Ela não disse nada sábio de cara, só me abraçou forte, do jeito que enfermeira abraça, como se estivesse checando suas costelas ao mesmo tempo. Depois me segurou pelos braços e olhou nos meus olhos. Seu pai costumava dizer que você era a única que ia sair dessa família mais rica do que entrou, ela disse. Ele estava falando do livro, querida, não do dinheiro. Dirigi para casa por Londrina com as janelas abertas e o caderno do meu pai no banco do carona, passando pelo posto da BR-369 com a placa da lotérica brilhando vermelha e branca no escuro. E a cidade inteira cheirava a grama cortada e contas encerradas. Meu celular começou a vibrar antes de eu chegar ao segundo semáforo. Deixei tocar. Algumas ligações a gente devolve, outras a gente só registra. Isso foi há 6 meses, e aqui está a contabilidade, porque você merece. Minha mãe liga todo domingo às 16 horas. Eu atendo uns 10 minutos. A gente conversa sobre os tomates dela e sobre a vesícula da Patrícia, e nenhum pedido de desculpa jamais foi tentado em nenhuma direção, o que é sua própria forma de honestidade. Ela parou de dizer a palavra egoísta. Ainda não começou a dizer a palavra desculpa. Decidi que consigo viver dentro dessa planilha específica. O Ricardo não falou comigo por 9 semanas e depois, quietinho, sem nunca chamar aquilo pelo nome, vendeu um dos caminhões dele, sentou com o banco e reestruturou o financiamento dos equipamentos sozinho. Acontece que meu irmão sabia fazer conta o tempo todo. Só precisava ficar sem gente que fizesse por ele. As faturas escolares dos filhos dele vão direto para o administrador agora. E em outubro chegou um envelope no meu escritório com uma letra cuidadosa de criança de 12 anos. Um cartão de agradecimento da Manuela com um desenho de um cardeal na frente, que ninguém pediu e que eu vou guardar para sempre, arquivado sob ativos. A Bruna deixou de me seguir em tudo, o que na moeda dela é excomunhão. E o Tiago manda de vez em quando algum artigo sobre litígio de fundos fiduciários, que eu espero que ele esteja pagando do próprio bolso. Os primos ainda mandam mensagem nos feriados, mensagens quentes e curtas, sem nenhum valor em real dentro delas. E, sinceramente, isso é tudo que eu sempre quis de um primo. O mural do Pinterest da casa de praia sumiu. O grupo de família continua sem mim, provavelmente ainda cheio de matéria sobre como o dinheiro muda as pessoas. E muda mesmo, sabe? Só que geralmente não é a pessoa que está segurando ele. Quanto a mim, minha vida mudou nos jeitos entediantes e sólidos que eu sempre pretendi. O fundo manda minha distribuição na programação e nessa primavera eu comprei o prédio onde fica o meu escritório, padaria e tudo, o que significa que agora eu sou minha própria senhoria e posso dizer que ela é muito razoável. Contratei um segundo contador para que a Josi finalmente pudesse subir para gerente de escritório, uma promoção que ela comemorou reetiquetando tudo o que eu possuo. Aos sábados de manhã, eu desço e aprendo a fazer pão com o padeiro, farinha até os cotovelos, celular na gaveta. E eu te digo, existem tipos de riqueza para os quais o dinheiro é só a porta de entrada. Ainda atendo quando a família liga.
Só parei de atender pelas dívidas deles, pela imagem deles, pelas emergências fabricadas na minha agenda. Esse é o limite inteiro. Cabe num cartão de índice. A Elaine recebe um cartão de Natal meu todo ano agora, e o caderno verde do meu pai fica na estante do meu escritório, ao lado do Código Tributário. Os dois são livros sobre o que as pessoas devem umas às outras. Só um deles é honesto sobre isso. Às vezes uma cliente nova senta na minha frente, exausta, envergonhada, sussurrando que a família dela ficou estranha com dinheiro. E eu deslizo os lenços de papel e conto a ela a coisa mais verdadeira que eu tenho. O dinheiro já tem um lar. Eu também. Nenhum dos dois está em votação na mesa de jantar de ninguém. Aqui está o que 5.460.000 me ensinaram, e levou só 8% de uma mesa de jantar para eu aprender. As pessoas que te chamam de egoísta por ficar com o que é seu nunca planejaram dividir o que era delas. Essa é a minha história. Um bilhete, um erro, 2 papéis e uma família que finalmente me mostrou as contas dela. Se isso te lembrou que não é uma frase completa, ou que papelada feita cedo vence lágrima derramada tarde, compartilha esse vídeo com alguém que sempre foi a pessoa confiável. Deixa um comentário e me conta o que você teria deslizado por aquela mesa. Aperta o inscrever se ainda não apertou e a gente se vê no próximo.